Nessa semana, a Califórnia se tornou o centro das atenções do mundo político nos Estados Unidos. Na última terça-feira, o governador democrata Gavin Newsom passou por um processo de recall, sendo submetido a uma votação popular para saber se continuaria ou não no cargo. A Califórnia é vista como um celeiro de votos do Partido Democrata. Newsom foi eleito com 62% dos votos em 2018 e Biden arrebatou quase 64% dos votos dos eleitores que vivem por lá. Para muitos, o Estado Dourado é visto como o paraíso progressista, a terra dos comunistas e, segundo Donald Trump, um estado que estava indo em direção ao inferno. Se é assim, como foi possível que um governador democrata fosse desafiado em seu mandato? Será que a Califórnia é realmente um estado progressista? Se sim, sempre foi assim? E mais, como funciona esse sistema de recall e como ele nos ajuda a responder a essas perguntas anteriores? Eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E antes de eu tentar dar essas respostas, já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe este conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Aliás, um grande abraço ao meu amigo Guilherme Detoni, que me escreveu com dúvidas a respeito do processo de recall e acabou me dando a ideia de gravar este vídeo. E é justamente explicando como funciona o processo do recall que eu vou começar falando. Desde 1911, a Califórnia aderiu ao processo de reavaliação dos seus governadores. Não são todos os estados americanos que possuem esse sistema, e nem todos os sistemas são iguais entre si. Existem particularidades. Ao todo, são 20 estados que aderem ao recall. A Califórnia é um deles. Porém, não é um tipo de votação que ocorre sempre ou que esteja prevista no calendário eleitoral. Na verdade, trata-se de um direito dos cidadãos do estado e, quando não estão satisfeitos com o governante, eles podem convocar esse recall. E para que isso ocorra, perto da metade do mandato do governador, eles precisam organizar uma petição que possua um número de assinaturas equivalente a 10% do número de votantes da última eleição. Feito isso, o processo de recall tem início e os eleitores devem ir para as urnas para responder duas perguntas. Primeira, o governador deve ser retirado do poder? Segunda, se sim, quem deve ser o seu substituto? Então, o eleitor que vota sim, escolhe o nome de uma outra pessoa que se candidatou a substituir o governador. E quem tiver mais votos nessa lista de concorrentes, mesmo que seja 5%, acaba virando o novo governador, que é posto no lugar do antigo e que vai cumprir o restante do seu mandato. Claro, desde que a resposta à primeira pergunta, quem votou sim, atinja a maioria dos votos. E nesse ano havia 46 candidatos a substituto. Entre eles, o mais importante era o Larry Elder, um político republicano, ex-radialista e apoiador do ex-presidente Donald Trump. Sei lá, eu acho até legal o sistema de recall, mas do jeito que é feito lá, eu acho um pouco injusto. Vamos imaginar um cenário em que os votos pelo não impedimento do governador têm algo em torno de 45%. Ou seja, 45% dos eleitores gostariam que o governador permanecesse no cargo. Porém, 55%, a maioria, votou para que ele saísse. No entanto, aquele que será o novo governador deve ser alguém escolhido na lista dos substitutos e pode assumir o cargo com apenas 10% dos votos. Ou seja, 45% queriam que o governador continuasse, mas serão governados por alguém que teve apenas 10% dos votos. Bom, mas escreva nos comentários o que você achou desse sistema, se você acha legal o sistema de recall e se você acha justo ou injusto como ele funciona na Califórnia. Mas voltando aqui nessa explicação sobre o recall, alguma vez na história da Califórnia, algum governador já foi impedido de continuar no seu mandato? E a resposta é sim. No ano de 2003, o governador democrata Gray Davis foi destituído do seu cargo e o candidato que teve mais votos entre os substitutos foi Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Que seria inclusive reeleito no ano de 2004. Você sabia que o Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, tinha sido governador da Califórnia pelo Partido Republicano? E dizem até que ele fez uma boa administração, mas isso eu conto em uma outra oportunidade. E no caso do Newsom, ele foi afastado? Não, dessa vez não. Ele teve aproximadamente 60% dos votos dos eleitores que decidiram para a sua permanência. E o motivo dele ter saído dessa enrascada foi o mesmo que o tirou dela.
o coronavírus. Deixa eu ver se eu te explico. Em 2020, Newsom foi um dos governadores que mais aderiu à campanha pelo distanciamento social, que estabeleceu restrições a bares, estádios, casas noturnas e impôs leis para o uso obrigatório de máscaras, entre outras medidas. Porém, no dia 17 de novembro do ano passado, depois da eleição presidencial, o Newsom foi visto em um aniversário de um amigo em um restaurante na Califórnia. No mesmo período em que ele clamava para que as pessoas ficassem em casa. Enfim, a hipocrisia. Acusando de hipócrita, a população acabou aderindo à petição que o convocou para o recall. Porém, com o avanço da variante Delta pelo estado e o número das internações de pessoas por Covid tendo disparado novamente por todo o país, a população entendeu que entre ele e o seu principal adversário, o Larry Elder, Newsom tinha respostas mais eficazes ao combate da doença. E isso ficou claro tanto na pesquisa feita no dia da votação, em que as pessoas disseram que para elas a Covid era um problema mais importante a ser resolvido do que a própria economia do estado, quanto quando nós paramos para analisar as zonas de votação. Afinal de contas, o Newsom teve mais votos favoráveis em zonas onde a população está mais vacinada e com menos casos de Covid. Além disso, outra estratégia do governador foi a de nacionalizar a disputa, trazendo para o seu palanque o próprio Joe Biden, mas também a vice-presidente Kamala Harris, que é ex-senadora pelo estado da Califórnia. E é claro que eles aproveitaram a oportunidade para falar mal do Donald Trump e de seus seguidores do Partido Republicano. Agora, se essa foi uma estratégia pensada, é evidente que existe então uma aversão aos republicanos no estado. E é possível então dizer que a Califórnia é um estado democrata. Mas será que é possível dizermos que de fato a Califórnia é o paraíso dos comunistas na Terra e que ela é então um estado progressista? E a resposta é muito mais complexa do que constantemente é dito por aí. Apesar de sim ser um estado democrata, que elege presidentes democratas desde 1992 e governadores democratas desde 2010, no campo da economia e da segurança pública, o estado é mais conservador do que a gente imagina. Na eleição de 2020, o mesmo californiano que garantiu 64% dos votos para Joe Biden, votou contra os motoristas de Uber e Lyft, garantindo os direitos das empresas em não registrá-los. Votaram contra uma lei que suspendia despejos durante a pandemia, votaram contra uma lei sobre controle dos preços de aluguéis, votaram contra uma lei do Black Lives Matter que previa o afastamento de policiais que cometessem abuso de autoridade, votaram por leis que tornaram mais restritivo o pagamento de fiança, votaram contra a política de cotas, mantendo a decisão de 1996 que tornou a sua prática proibida no estado. E nessa mesma eleição, em 2020, apenas 50% dos eleitores se disseram satisfeitos com Newsom. E isso foi antes mesmo do episódio da aglomeração num restaurante. Ou seja, em um estado com aproximadamente 65% dos eleitores democratas, apenas 50% estavam satisfeitos com o seu governador e a maioria recusou boa parte da pauta progressista do partido. E como a gente explica isso? Primeiro, até meados da década de 1990, a Califórnia era republicana. A gente não pode esquecer que foi este estado que deu para os Estados Unidos dois presidentes, o Ronald Reagan e o Richard Nixon, políticos conservadores e muito marcantes na história do Partido Republicano. E apesar de representar apenas 1/3 do eleitorado, existe sim um público conservador bastante significativo e engajado no estado. O segundo motivo é que a grande virada que transformou o estado em democrata se deu a partir de 1994, quando o governador republicano Pete Wilson tentou emplacar uma lei que exigia que as agências locais denunciassem imigrantes ilegais à imigração federal e a funcionários públicos estaduais. Ou seja, essa maioria democrata é garantida por uma aversão dos imigrantes ao Partido Republicano desde então. Porém, esses imigrantes, em sua maioria latina, tendem a ser mais conservadores, porque são mais religiosos e têm uma formação familiar mais forte. Além disso, abraçam melhor a crença americana da meritocracia e de que o trabalho duro é sempre recompensado. E aí percebam que mesmo em um estado azul, que é a cor do Partido Democrata, existem vários tons de azuis. E se por um lado os latinos são mais conservadores, também existem aqueles que são mais progressistas e que querem um controle
controle maior sobre as pautas sociais. Assim como também existem aqueles que são mais libertários e que não querem tantos impostos e que acreditam mais no poder da livre iniciativa e das empresas privadas. E o último motivo está relacionado ao fato da Califórnia ser o estado que mais adere ao uso de plebiscitos e de democracia direta para decidir assuntos pontuais da vida cotidiana, como aborto, legalização da maconha, aumento de impostos, entre outros. E para cada uma dessas escolhas que acontecem no mesmo dia de uma eleição, nós temos uma campanha à parte. E para cada campanha existe um grupo de interesse e um lobby a ser feito, que envolve muito dinheiro para que uma ou outra pauta saia vitoriosa. E no fundo, a Califórnia nos demonstra que quando os assuntos interferem em suas vidas pessoais e as pessoas estão expostas a vários tipos de estímulos diferentes, as suas escolhas não serão preto no branco, ou nesse caso, vermelho no azul. Nos demonstra também que existem vários tons de azul e que a polarização não existe apenas entre partidos, mas em torno de pautas, de valores, fazendo com que alguns azuis sejam mais azuis que os outros. Como um laboratório, nos permite até mesmo entender as divisões internas dentro dos Estados Unidos. Afinal de contas, a Califórnia também possui divisões entre um público que vive nos grandes centros e é mais cosmopolita e um público que vive nas periferias e nas regiões mais rurais e que são mais tradicionalistas. Aliás, para mim, essa é a chave mais importante para a gente entender os desafios da política americana do século XXI. Muito mais do que a divisão entre democratas e republicanos. Em um sistema bipartidário, para você sair vitorioso de uma eleição, você sempre precisa avançar sobre o lado de lá da trincheira. Ganhar a simpatia do eleitor da outra cor para garantir votos para você. E nesse caso, há muito mais mistérios entre o que aproximam azuis escuros de vermelhos claros do que supõe a nossa vã filosofia. Então, quando alguém falar que a Califórnia é muito esquerdista, o paraíso dos comunistas, devolva com a seguinte pergunta: será mesmo? E isso pode ser pensado para além da Califórnia, mas no cenário nacional dos Estados Unidos e até mesmo aqui para o Brasil. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.